O Comando Militar do Sudeste, CMSE, é o grande comando responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização no estado de São Paulo, sendo capaz de dispor da pronta resposta no cumprimento de sua missão constitucional, assim como o de desempenhar o papel político-estratégico que a comunidade em quem está inserido dele espera e necessita. A história do Comando Militar do Sudeste teve início em 1946, com a Zona Militar do Centro. Sediada na cidade do Rio de Janeiro, na época, sua jurisprudência era responsável pela 2ª, 4ª e 9ª regiões militares, localizadas em São Paulo, Juiz de Fora e Campo Grande, respectivamente. Em 1956, a Zona Militar do Centro foi extinta e substituída pelo 2º Exército, com sede na cidade de São Paulo, responsável, à época, pelos estados de São Paulo e de Mato Grosso. 12 anos depois, em 1968, o quartel do 2º Exército ocupou instalações no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, projetadas especialmente para abrigá-lo, cuja obra foi idealizada com características de simplicidade, funcionalidade e que se incorporaram de forma definitiva à paisagem paulistana. Com a reestruturação da Força Terrestre, em 1985, o comando do 2º Exército passou a denominar-se Comando Militar do Sudeste. Nessa mudança, o CMSE passou a abranger apenas o estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo possui mais de 45 milhões de habitantes, o que corresponde a 22% da população brasileira, 40% da produção industrial do país, 1/3 das exportações nacionais e o maior mercado consumidor da nação. A relevância de São Paulo também é demonstrada pela proeminência em tecnologias de ponta e pela atuação no comércio internacional. Também merece destaque que os maiores grupos de comunicação têm sede na capital paulista, o que comprova que os fatos aqui ocorridos, incluindo aqueles relacionados ao campo militar, possuem potencial para repercutir em todo o país. Tudo isso torna São Paulo o motor do Brasil. Por isso, o Comando Militar do Sudeste, inserido neste contexto, busca desempenhar o papel compatível com a sua importância geográfica e econômica. O Comando Militar do Sudeste possui 2 braços de atuação principais, que atuam por meio de suas unidades subordinadas, o braço logístico e o braço operacional. Em São Paulo, a 2ª Região Militar é encarregada de toda a parte logística, cooperando com o CMSE no planejamento e execução das atividades operacionais, logísticas, de mobilização e administrativas na defesa da pátria. Subordinadas a ela, temos 9 organizações militares, que planejam e executam as atividades que integram o sistema de pessoal do Exército, relacionado ao controle de pessoal militar e civil, assistência social, serviço de justiça, inativos e pensionistas e serviço militar, no âmbito regional, bem como as relacionadas à fiscalização de produtos controlados, ao patrimônio, ao transporte administrativo e à instrução, adestramento e ao emprego das organizações militares diretamente subordinados da região militar. Na área operacional, a 2ª Divisão de Exército tem como missão planejar, coordenar, controlar e supervisionar o preparo da 11ª Brigada de Infantaria Leve e da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, além do 12º Grupo de Artilharia de Campanha e do 2º Batalhão de Engenharia de Combate. O Comando de Aviação do Exército, localizado na cidade de Taubaté, é uma força de ação rápida e estratégica do Exército Brasileiro, criada para proporcionar aeromobilidade à força terrestre, além de ser um polo de absorção, domínio e difusão de tecnologia e doutrina deste segmento da guerra moderna. Para alcançar esses objetivos,
A aviação do Exército foca no constante aprimoramento técnico-profissional de seus integrantes, através dos seus centros de instrução e treinamento, contando inclusive com equipamentos de alta tecnologia. O conceituado adestramento operacional capacita seus integrantes a atuarem em diversas situações, que vão desde o resgate e evacuação de feridos até ataques contra alvos. Se a aviação do Exército protege o Brasil do alto, a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, sediada na cidade do Guarujá, nos protege do solo. É uma unidade de emprego estratégico do Exército Brasileiro, que tem como missão a defesa antiaérea no âmbito aeroespacial brasileiro, atuando na segurança integrada das áreas de sua responsabilidade, com organizações militares distribuídas estrategicamente em todo o território nacional. A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea é capaz de proteger instalações e tropas contra ataques feitos baixa e média altitude. O Comando Militar do Sudeste tem o privilégio de possuir em sua área de responsabilidade 2 centros de ensino, subordinados ao Departamento de Ensino e Cultura do Exército, que desempenham um papel fundamental na formação dos futuros oficiais do Exército Brasileiro. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPECEX, em Campinas, e o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, o CPUR, em São Paulo. A ESPECEX é o portão de entrada para os futuros oficiais combatentes do Exército Brasileiro, preparando-os para a vida de cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Instalada em um prédio histórico, a escola preparatória foca na excelência acadêmica, ensinando desde cedo os valores do Exército Brasileiro e preparando os alunos para a vida de oficial combatente. O CPUR de São Paulo é conhecido como berço de líderes, capacitando e formando militares temporários para atuarem na área combatente que, mesmo após saírem das fileiras do Exército, continuarão trazendo consigo os valores e ensinamentos aprendidos no curso. Nas últimas décadas, tropas do Comando Militar do Sudeste participaram de inúmeros contingentes das Forças de Paz da ONU, no Haiti, em 2010, quando um terremoto deixou cerca de 315 mil mortos. Militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve, aeromóvel, estavam no país e dedicaram-se integralmente ao resgate dos feridos e apoio à população. Tropas da 12ª Brigada ainda retornaram ao solo haitiano, sendo o último contingente a participar da MINUSTAH, em 2017. Entre 2011 e 2012, as tropas do Comando Militar do Sudeste participaram da Força de Pacificação nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, apoiando uma das mais importantes ações contra a violência na capital fluminense. As tropas do CMSE participaram ainda da Força de Pacificação no Complexo de Favelas da Maré, em 2014. Além dessas ações, o Comando Militar do Sudeste atuou no auxílio à população em grandes desastres naturais, como nas enchentes em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, em 2010, e no reforço da segurança em Salvador durante a greve da Polícia Militar daquele estado, em 2012. Durante a Conferência Rio+20, em 2012, a Polícia do Exército de São Paulo, o Comando da Aviação e a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e militares do Comando Militar do Sudeste apoiaram as atividades no Rio de Janeiro e auxiliaram as delegações no trânsito por São Paulo. Isso sem contar as missões durante as visitas dos papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco e do ex-presidente norte-americano George Bush. Nos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, militares do Comando Militar do Sudeste desempenharam um importante papel para garantir a segurança e a ordem durante o período em que o país recebeu milhões de turistas. É por todas essas ações que o Comando Militar do Sudeste tem buscado incansavelmente integrar seus sistemas operacionais de logística e mobilização e dispor de efetiva capacidade de pronta resposta no cumprimento de sua missão constitucional, bem como
continuar a desempenhar sua função político-estratégico, a qual lhe é incessantemente demandada.